paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Vamos fazer uma comparação. Você nasceu, seu pai e sua mãe trocam suas fraldas, te dão madeira, te dão banho, colocam em você roupas quentes conforme o inverno, roupas suaves conforme o calor. Tá, você cresce, aí você começa a fazer arte. Seu pai e sua mãe começam a dar bronca. Você continua crescendo, suas artes vão ficando piores. Seu pai e sua mãe te dão bronca e palmadas. É assim que funciona a coisa. Para Deus, nós somos os mesmos. Entramos na igreja, ouvimos a palavra, recebemos a palavra em nosso coração. O Espírito Santo faz o trabalhar dele de nos mostrar Jesus Cristo. Recebemos Jesus como Salvador e a partir então nós recebemos o leite puro que vem do céu, um leite que não faz mal. Mas conforme nós vamos crescendo na fé, esse leite já vem com um certo engrossamento, depois vem com chocolate, depois vem uma sopa, depois vem já um arroz, um feijão, um pouco de batata. A comida vai ficando mais forte, o alimento vai nos fortalecendo. Quando nós então estamos fortes diante de Deus, o que acontece? Aí vem as provas, vem as perseguições, vem as calúnias, difamações, mas se você estiver corretamente na posição de Deus, pode vir o que for, você aguenta. E Deus te sustenta, Deus te livra do mal. Aqui então Paulo está dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem o quê? De Deus. Ou seja, nós ouvimos a palavra, alguém então, os nossos irmãos estão do nosso lado, nos fortalecendo, nos dando uma boa compreensão das palavras que ouvimos, e Deus então vai trabalhando na nossa vida. Nós vamos nos aproximando cada vez mais de Deus. Portanto, venham as pancadas, venham as calúnias, venham as difamações, venham um monte de coisa que a gente suporta, outras pessoas não. Por isso, aprender sempre. Por isso, estar sempre perto de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Paulo está dizendo aqui a respeito da responsabilidade daqueles que ensinam. Eu sou um instrutor. Na igreja nós temos teologia e quem dá as aulas sou eu. Eu procuro explicar o correto, eu procuro explicar o certo como estou fazendo aqui agora. Paulo está falando, olha, edificam sobre ouro, sobre prata, sobre não sei o quê, mas essa edificação é frutífera para o reino de Deus? Sim. Então, amém. Do contrário, ele fala aqui, ó, o dia mostrará, aquele dia, esse dia que ele fala, é aquele dia, o dia do Senhor, que revelará todas as coisas, boas e más. E quem fez coisas boas terá seu galardão, mas quem fez coisas más, que destruiu o templo de Deus, eu ensinei, eu falei um monte de coisa errada, e aquela pessoa praticou todos os erros que eu ensinei, aquela pessoa se destruiu. Por culpa de quem? Por culpa minha. Então, quem receberá a maior pancada? Eu, porque eu de propósito ensinei errado. E aquela pessoa também sofrerá as consequências, porque não procurou saber a verdade. Certa vez, alguém me perguntou sobre o Espírito Santo. Eu fiz 4 folhas daquela de computador grande, ou seja, 4 páginas, 2 folhas, explicando muitas coisas sobre o Espírito Santo de Deus. Ela simplesmente saiu e foi perguntar para o dirigente da igreja que ela estava. Ele leu e falou, tudo isso é bobagem, pode jogar fora. E agora, de quem é a culpa? Eu expliquei o certo, expliquei o correto. Ela foi perguntar para uma pessoa que não acredita no Espírito Santo de Deus. E aí, o que ele vai falar? É bobagem, joga fora. Então ela estava no meio da cruz e no meio da espada. Se ela fosse abraçada com a cruz, ela teria o quê? Um bom entendimento. Mas ela preferiu se agarrar à espada. E agora, que julgamento? Na minha opinião, na minha visão, ela está errada. Muito mais errado aquele que não quis aceitar a verdade. O instrutor dela deveria falar, não, realmente, quem te ensinou está falando a verdade. Mas como ele vai falar isso se o próprio não tem a visão de Deus? Se o próprio não é direcionado pelo Espírito Santo de Deus? É exatamente isso que Paulo está falando aqui. Cuidado com o que você ensina, porque você ensina, mas quem é o fundamento? É Jesus Cristo. Eu tenho que ensinar as coisas concernentes a Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus, à vontade de Deus. E essa pessoa tem que ser edificada na palavra, edificada no Espírito, na direção de Jesus, fazendo a vontade de Deus. Do contrário, mas ela não quer. Aí são outras conversas, são outros pesos, outras medidas que só Deus, já falei, tem o peso e a medida correta. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. O homem não tem sabedoria. Tudo que o homem sabe é Deus que permite. O homem inventa, o homem pensa. O homem é ser racional. Mas Deus quer o racional do homem voltado para ele, não para a maldade. Mas, infelizmente, nós estamos no mundo que jaz no maligno. Jaz, deita, jaz, deleita no maligno. Então, como fazer coisas boas? Vamos inventar o avião é excelente, é um meio de transporte rápido. Sim, mas vamos fazer um avião que possa levar bombas, vamos estourar bombas para tudo que é lado, vamos destruir, vamos aniquilar.
Para que isso? Tudo é bom, tudo deixou de bom. Mas hoje eu estava pensando, nós temos uma posição. O diabo pega essa posição e faz isso. É a mesma coisa, só que invertido. O que acontece? Tudo que Deus faz, o diabo faz parecido, só que é o contrário. Ele tenta fazer a mesma coisa, mas tudo que ele faz é o contrário. Então, se você vê certa obra, você vai falar, aquilo foi Deus que fez. Sim, mas e aquilo? Você pode ver que tem algo estranho naquele meio. Tem algo estranho? Tem. Então, você pode saber que não foi Deus que fez. Porque tudo que Deus faz é perfeito, é agradável e não gera dores, como eu sempre falo. Então, quando ele está falando da sabedoria humana, a sabedoria humana é falha. O homem pensa, agora estou inventando de que a Terra é plana. Se a Terra é plana, então eu estou em cima do quê? De um LP? Eu estou em cima de um compacto duplo, de um compacto simples, e agora mais atual, eu estou em cima de um CD que só tem um lado que toca, ou um lado que passa filme, ou sei lá o quê. E o verso desse LP? Não tem sentido. Porque todas as estrelas são redondas? Porque todos os planetas são redondos? Porque a Lua é redonda? Agora, por que a Terra é chata? A única coisa chata é a Terra. Não tem lógica, gente. As pessoas falam um monte de baboseira. Aquele lá ganhou o prêmio Nobel porque falou baboseiras. Falou tanta baboseira que, olha, é duro falar, viu? As pessoas estão vendo. Olha, aquele homem falou isso. Vou pegar um exemplo bem claro agora. Charles Darwin. Não, porque o homem descende do macaco. Tá bom, que macaco? Desde quando, se você pegar a Bíblia não é verdadeira. Em que sentido que a Bíblia não é verdadeira? Porque não fala que o homem veio do macaco? Observe um gato, observe as patinhas do gato. Um cachorro, o cachorro tem 2 olhos, nariz, orelha. O gato também tem 2 olhos, nariz, orelha, boca. As mãos têm 5 dedinhos lá. Está um pouco diferente, mas são iguais. São 4 dedos aqui e um separado. Agarra, arranha, não escreve, não tem pensamento, não pensa assim, não raciocina, mas pensa, porque o bichinho é inteligente. E às vezes uma formiga é muito mais inteligente do que até um instrutor de faculdade. Tem que pensar nessas coisas. O que foi que ele disse quando Paulo falou certas coisas? Olha, quanto a isso, examinaremos se é verdade. Fazer a mesma coisa. Não, fulano falou, está escrito. E depois, lá na frente, cai por terra. Quantas teorias a ciência não falou? Isso, falou aquilo outro. Depois caiu por terra. Aí inventa outra coisa. Não, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Aí cai por terra. Não, porque é assim, porque é assado. Todas as teorias da ciência caem por terra. Se você não está fazendo uma coisa útil, se você não vê uma coisa útil para você, teorias não levam a nada. Não adianta eu falar para vocês isso e aquilo outro em relação à Bíblia, se Deus não revelar a verdade. Invenção minha invenção minha relacionada à Bíblia não tem valor nenhum. Capítulo 4. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me arguia a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair
E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Paulo está dizendo: você que ensina a palavra de Deus, você que prega a palavra de Deus, você que exorta com a palavra de Deus, seja fiel à palavra de Deus. Nós, os apóstolos, somos perseguidos, caluniados, injuriados, difamados, um monte de coisa, considerados até escória do mundo, lixo da humanidade. Mas vós não, vós sois ricos, vós sois inteligentes, vós sois conservadores, vós sois tudo de bom. Por quê? Porque vocês estão ouvindo, porque vocês estão recebendo, e ninguém te calunia, porque você recebe, você ouve, você vai para a sua casa, você ora, você faz a sua parte com Deus. E nós? Nós estamos aqui expostos ao mundo que nos odeia. Como Jesus disse, vocês irão como ovelhas para o meio de lobos. Então, estamos no meio de lobos, fazendo a obra de Deus. O lobo nos reconhece como ovelhas de Deus. O que eles fazem? Nos atacam. Não podem nos devorar fisicamente, nos devoram espiritualmente. Por isso, o nosso revestimento vem de Deus. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados, porque, ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbecem, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo está dizendo aos coríntios: vocês não estão fazendo o que eu ensinei, por isso estou enviando Timóteo para ajudar vocês na edificação no conhecimento. Se Deus permitir que eu vá aí, eu vou, porque eu quero conhecer essas pessoas que estão induzindo vocês para o lado errado. Agora, vocês querem que eu vá como? Com vara, com amor ou com mansidão? Escolhe, porque eu tenho os três. Eu tenho vara, que é a autoridade de Deus. Eu tenho o amor, que é o mandamento de Deus para com vocês. Que eu tenha amor por vocês. Ou vocês querem que eu vá com mansidão? Que eu passe a mão na cabeça de todo mundo e fique elas por elas? Escolham. Depois vocês se acertem com Deus, porque a minha parte estou fazendo. Eu estou ensinando o correto, estou ensinando até o pesado, porque quando vier o mais pesado, vocês suportarão, porque já estão preparados. E quando vier o mais leve, não sentirão nada, porque estão preparados com o mais pesado, com o mais rígido. É só escolher.